Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Carlos Ferri. Iremos dar início à nossa quarta aula de ergonomia básica, né? Para vocês aí que estão na lida, na luta aí para se formar, na área de segurança do trabalho, ou que você que já está formado e está querendo buscar um pouquinho mais de conhecimento, né? Então, nós iremos dar início à nossa aula. Antes iremos fazer uma breve resumo, breve considerações sobre a aula de número 3. Então, na aula de número 3, nós vimos os tipos de ergonomia. Então, nós vimos lá um pouquinho sobre ergonomia física, sobre ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional. Então, são as três principais ergonomias, tipos de ergonomia que a gente tem e onde cada um atua e qual é o foco de cada uma, né? Qual é a importância dessas, cada uma na vida do trabalhador. E também vimos sobre os fatores ergonômicos, né? Quais são os fatores ergonômicos e como eles influenciam na vida do trabalhador. Então, e como eles se relacionam diariamente, né, na vida desses trabalhadores, na vida desse povo sofrido que é os trabalhadores, principalmente aqueles que exercem aqueles famosos riscos mais agravantes, né, aqueles mais consideráveis, né? E hoje nós iremos tratar com vocês, né, a nossa programação é antropometria e análise ergonômica do trabalho. Então, nós vamos os principais relatos de antropometria, para que ela serve, como que ela é a atuação, e também vamos trabalhar um pouquinho sobre a análise ergonômica do trabalho, quem pode fazer a ART, e quais são as principais etapas da análise ergonômica do trabalho, e qual que é a atuação de você, profissional da área de segurança do trabalho, como que você pode atuar frente a essa demanda que tanto cresce aí dentro das organizações, dentro das empresas. Tudo bem? Então vamos lá, né? Antropometria, né? Vamos falar um pouco sobre antropometria, né? Então as pessoas, a gente sabe que elas não são iguais, elas são totalmente diferentes, com alturas diferentes, peso, gênero, né? Cultura, idade, história de vida, preferências, um monte de coisas. Elas são totalmente diferentes. Ninguém é igual. Eu não sou igual a vocês que estão me ouvindo, que me estão me vendo, e nem eu e nem vocês são iguais a mim. E assim vice-versa para todos os âmbitos onde vocês for, tem pessoas diferentes, tamanhos, pesos, medidas totalmente diferentes, né? E o trabalho, né? E no trabalho tem que considerar o ser humano as suas características. A gente não pode fazer nada, tudo que a gente for fazer de melhoria, tudo que a gente for olhar de uma maneira lá para o trabalho, para o trabalhador, a gente tem que olhar de uma forma bem abrangente e não olhar apenas aquela fase simplória, aquela visão simplória que as pessoas têm. A gente tem que olhar atrás do véu, né? O que tem atrás? Então a gente tem que olhar com uma maneira bem abrangente essas questões. E a antropometria, que é esse estudo, né, de medidas humanas, né, que vem nos dar, e é por meio dela que a gente pode identificar, né, o tamanho dos segmentos corpóreos, né, o tamanho do braço, né, e realizar projetos, né, de posto de trabalho, delimitar o alcance do trabalhador, onde ele pode alcançar, né, onde ele pode esticar o braço, como é que ele pode, né, alturas de posto de trabalho e tudo mais, é através da antropometria, né? E em ergonomia utilizamos a antropometria, né, com grande frequência para identificar aspectos físicos em posto de trabalho, né? Sempre que possível, um posto de trabalho deve apresentar regulagens com possibilidades de adaptação para a maior parte das pessoas. Então, se eu tenho um posto de trabalho, né, por exemplo, a cadeira que eu estou agora, o ideal é que se sentar aqui, se eu tiver 3, 4 pessoas que também utilizam essa cadeira como um posto de trabalho, as 4 pessoas têm a opção de adaptar essa cadeira em altura, regulagens de altura, para trabalhar da melhor maneira possível, né? E não ela ter que se adaptar à cadeira ou à bancada, né, onde está o meu computador aqui agora, né? Todos os aspectos do trabalho, do posto de trabalho, tem que ser facilmente adaptáveis ao físico do trabalhador, aos aspectos físicos desse trabalhador. Porém, isso gera custos, né, altos para as empresas muitas vezes, que acabam padronizando as medidas, né? Isso nem sempre elas se adequam às medidas dos trabalhadores que utilizarão esses materiais, esses postos de trabalho, né? E quando se pretende obter medidas representativas e confiáveis de uma população, devemos lembrar que ela sempre será composta de indivíduos dos mais variados tipos e dimensões. Então, a gente não está falando aqui de uma coisa única, né?
O Brasil, por exemplo, né, nós temos no Brasil pessoas, né, o ser humano brasileiro, né, o povo brasileiro, se a gente pegar o Nordeste, ele tem uma característica física de um povo um pouco mais baixo, no Sul, né, principalmente o Rio Grande do Sul, pessoas mais altas, né, mais robustas, então são totalmente diferentes, mas esses povos, essas pessoas, né, com as suas características, eles podem estar numa única empresa. Por exemplo, São Paulo, capital, né, a capital de São Paulo, ela tem povos de todas as partes do Brasil. Então, uma empresa ela pode ter diversas pessoas, né, de diversas do povo de diversas características físicas e que muitas das vezes elas não conseguem se adaptar ao trabalho, e não é porque ela não quer trabalhar, justamente pelo fato de o posto de trabalho, o trabalho não conseguir demonstrar ou dar condições para que ela desenvolva um bom trabalho. E às vezes a empresa pode até perder uma mão de obra muito boa, uma mão de obra especializada justamente por causa disso. E fica complicado para os dois lados nesse caso, nesse aspecto. Então, temos esse papel de desenvolver, né, juntamente com a parte de engenharia, né, industrial da empresa, sempre buscar essas melhorias, essas adaptabilidades do posto de trabalho para as características dos trabalhadores, né, com regulagens de altura, né, de tamanho de altura, de espaçamentos adequados que atendam às necessidades das pessoas. E para que se trate de desenho universal, né, universabilidade, né, a gente está falando aqui de universabilidade e desenho universal, né, 7 princípios básicos devem ser seguidos. Então, quando a gente fala de universabilidade ou desenho universal, a gente emplaca aí 7 princípios básicos. Utilização equitativa, né? Ou seja, pode ser utilizado por qualquer um, né? Então, eu tenho um determinado objeto, por exemplo, esta calculadora, só um exemplo, né? Vou pegar um outro exemplo diferente aqui para vocês. Eu tenho essa garrafa e, pelos aspectos, as características dela, ela tem que ser de fácil usabilidade, né? Ela tem que ser fácil utilização por qualquer um que vier aqui e fazer uso dela, né? Flexibilidade, né? Engloba diversas preferências e capacidades individuais. Então, ela tem que se adaptar, ela tem que se adaptar às preferências, ela tem que se adaptar ao ser humano de uma maneira mais abrangente, as capacidades individuais que cada um tem, né, em si próprio, né? Simplicidade e intuitividade. Então, ela tem que ser de fácil compreensão, independente do nível de experiência das pessoas. Independente se eu seja que eu tenho um nível um pouco mais de experiência que vocês, este produto ele tem que ser de fácil utilização por todos, né? Então, qualquer um que venha aqui trabalhar com esta garrafa de água, qualquer pessoa, mesmo sendo com pouca experiência, ela consiga rapidamente trabalhar com esta garrafa, né? Tolerância, né? Informação perceptível, né? Informação condiz com as capacidades sensoriais do utilizador, ou seja de fácil intuição, né? Percepção. Então, o que é verde, todo mundo já sabe lá que é o botãozinho verde, ele liga, o botão vermelho é desligar. Então, não é mudar, né? Lembro de quando eu estava numa empresa e as pessoas faziam burlava, né? Então faziam uns macetes lá para enganar as pessoas, né? Começava a trocar, fazia umas gambiarras, soltava os botões, né? O verde ele passava para baixo e colocava como vermelho, e aí para enganar, né? Para o famoso trote, né? Trollar as pessoas, e aí o coitado do operador apertava o verde e o verde tinha sido trocado, né? Era a posição do vermelho, que era o de desliga, e aí ele não conseguia ligar a máquina, e ele ficava doido, ficava nervoso, e o encarregado ainda ficava em cima dele, né? E acabava ele ficando em parafuso, entrando em parafuso e ficando nervoso. Então, né, é isso que a gente está falando, essa perceptível, né, informação perceptível de fácil compreensão. Que o verde seja de ligar de acordo com aquilo que a gente já imagina com as cores, né? Percepção de cores, por exemplo, né? Tolerância ao erro, né? Que seja minimiza as consequências negativas de ações acidentais e involuntárias, que mesmo que a gente acidentalmente a gente erre, né, esses erros sejam minimizados de alguma maneira. Esforço físico mínimo, esse aqui tem que ter, né, que tudo aquilo que for o esforço físico seja mínimo para poder
fazer a condução da ferramenta ou do que for preciso, né, no posto de trabalho. Dimensão e espaço adequados, né? Isso é o que a gente tenta sempre também otimizar quando a gente está falando de posto adequado, de ferramenta, de maquinário e tudo mais, né? Isso que a gente diz do que a gente está falando aí de antropometria e também de usabilidade, né? Então, um pouco de usabilidade que a gente está falando, são 7 princípios, né? Utilização equitativa, flexibilidade, né? Simplicidade e intuitividade, informação perceptível, tolerância ao erro, esforço físico mínimo e dimensão e espaço. São 7. Então a gente já viu um pouquinho da antropometria, fez uma breve introdução à antropometria, falamos de usabilidade. O que é a usabilidade? Então é quando a gente tem um objeto, tem uma máquina, tem um posto de trabalho que é de fácil utilização e qualquer pessoa chega e consiga desenvolver um trabalho ali sem erros, ou se tiver erros, sejam minimizados por alguma coisa que aconteça nesse ambiente. Tá bom? Então vamos lá, né? Diferenças individuais, né? Então eu vou ter 3 imagens aqui, ó, e vou deixar um minuto aí para um tempinho aí, ó. Dá para vocês identificar, né, diferenças aí dessas três imagens, né? Então eu tenho aí praticamente 3 imagens, a primeira, a segunda e a terceira, e cada imagem eu tenho 2 personagens, né? Em teoria tinha um sexo feminino e masculino em cada imagem, né? Por quê? É só para vocês entenderem que dentre, né, uma das demonstrações mais interessantes dentro de uma população, de acordo com Eiichiro Lida, que é um grande estudioso aí da parte de ergonomia e produção, né, que ele tem um livro na produção, ergonomia e produção, ele estudou um pouco dessas características, né? Um estudo minucioso em uma população de 4.000 estudantes norte-americanos, né, feito isso por William Schultz em 1940, né? Ele, de forma que foi realizado um levantamento antropométrico combinando uma análise fotográfica de todos os indivíduos nas posições de frente, perfil e costas, né? Isso permitiu a esse Sheldon aí definir 3 tipos básicos, características próprias assim determinadas, né? E aí é que eu pedi para vocês, né, derem uma olhada e focar nessas 3 imagens aí: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, né? São 3 aspectos. Então, o ectomorfo, né, ele tem algumas características, né? O indivíduo apresenta corpo e membros longos e finos, né, com um mínimo de gordura e músculos, e ombros são longos e caídos, né? Pescoço é fino e comprido, com rosto magro, queixo recuado, testa alta, tórax e abdômen estreitos e finos. Então, se a gente fosse, o pessoal costuma colocar no estereótipo, né? O pessoal costuma estereotipar, que não é o que a gente está querendo definir, mas são as pessoas um pouco mais magras, né? Mais magrinhas, né? E aí, o mesomorfo, né, refere-se àqueles indivíduos, né, de tipo musculoso, com formas angulosas, cabeça cúbica, né? Ou seja, cabeça mais com uma cabeça um pouco vistosa, né? E maciça, ombros e peitos largos, né? Abdômen pequeno. É o tipo do homem e mulher que o pessoal costuma mostrar muito na TV, né? Aqueles homens e mulheres perfeitos, que é a perfeição daquilo, tudo aquilo que o pessoal acha de ideal, né? É o estereótipo ideal aí, né? E aí a gente também tem o endomorfo, né? Que são o terceiro estereótipo aí, ou classe, né? Ou classificação do tipo aí, é o indivíduo com tipo de formas arredondadas e macias e grandes depósitos de gordura, né? Forma extrema com características de uma pera, estreita em cima e larga embaixo, né? O abdômen é grande e cheio, sendo que o tórax parece ser relativamente pequeno, né? Apresenta braços e pernas curtos e flácidos, com ombros e cabeça arredondados. Os ossos são pequenos e o corpo de baixa densidade, podendo flutuar na água, a pele é macia. Aí o que a gente vê? É o outro estereótipo, né, que o pessoal costuma estereotipar aí na sociedade,
que são aqueles com um pouco mais de gorduras concentradas em partes do corpo, né? Então eu tenho mais magrinhos, eu tenho aquele estereótipo em que o pessoal na sociedade utiliza como a perfeição, e aqueles com um pouco mais de gorduras localizadas no corpo, né? Então, em teoria, esses são os 3 tipos. Porém, de uma forma geral, a gente pode dizer que a maioria das pessoas não pertence a nenhum desses grupos. Por quê? Acaba tendo uma combinação de ectomorfo, mesomorfo, mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, endomorfo e assim por diante. Porque são 3 apenas para tentar identificar que existem 3. Porém, se a gente pegar a população no Brasil, existem várias, a gente fosse classificar, a gente não classificaria só em 3, classificaria em um monte, em várias, né? Devido às diferenças que a gente tem hoje em muitas. Se fosse só 3, seria fácil a gente colocar dentro de uma empresa, a gente classificaria, faria, né? Melhor dizendo, todos os pós-trabalho respeitando essas três tipos aí que a gente considera, né? Porém, não é muito desse jeito. A gente tem muito mais do que isso que a gente está vendo. Tá certo, pessoal? Então, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. Ectomorfo, um pouco menos de gorduras, mais afinado, né? O mesomorfo tem um pouco mais de músculos, tem o rosto mais inchado, um pouco mais inchado, porém não tem gorduras localizadas. E o endomorfo tem mais gorduras e também é mais arredondado, com formato de pera, né? Mais fino em cima, mais arredondado embaixo. Tá bom? A gente parte agora. Medições antropométricas, né? Assim, quando a gente fala em medições antropométricas, né, a gente está falando do quê? De como a gente faz as medições, né? De acordo com o LIDA, lá em 2005, né? As medições antropométricas, sempre que for possível e economicamente justificável, devem ser efetuadas diretamente através de uma amostra significativa de indivíduos que serão usuários ou consumidores de um objeto a ser projetado. Então, se a gente for levar aí está falando de um objeto, né, um produto, vamos levar para a parte de ergonomia, uma máquina ser produzida lá por um determinado linha de produção, um posto de trabalho a ser projetado por uma determinada linha. Então, ela tem que deve ser efetuada diretamente através de uma amostra significativa. Ela tem que ser respeitada, pegar uma amostra significativa da população que será que utilizará aquele posto para definir quais são as medidas ideais daquele posto, né? E essas medições, né, compreendem as etapas de definição de objetivos e das medidas com a escolha do método de medição, seleção de amostra, e as medidas e as respectivas estatísticas, né? Então, teremos que fazer medições bem definidas para esse posto de trabalho, né? Por exemplo, né? Se a gente for lá, inicialmente deve-se fazer um motivo a utilização de medidas, né? Levando-se em conta uma amostra, né? Inicialmente deve-se levar a utilização de medidas antropométricas, depois a partir dessa definição é decidido o tipo de aplicação antropométrica, né? O que é isso? Se é estática ou dinâmica, com a escolha das variáveis a serem medidas, né? De acordo com os detalhamentos e precisões com que estas medidas devem ser realizadas. Um exemplo pode ser visto em LIDA, onde para o projeto de um posto, né, de trabalho para digitadores são tomadas no mínimo 6 medidas críticas do operador sentado. Principais dimensões antropométricas a serem consideradas no projeto de um posto de trabalho para a pessoa sentada, né? Então, aqui estão, né, 6 pontos a serem considerados quando a gente vai desenvolver um posto de trabalho para uma pessoa sentada, lá de digitador. Então, olha lá, por exemplo, né, altura lombar, né, encosto da cadeira, né, qualquer altura, mediante o tamanho do cidadão, né, altura da propiliteia, que é o que? Justamente a altura, né, do assento. Aí a gente também tem a altura do cotovelo, né, a altura da mesa, né, que é a altura do cotovelo, a altura do braço tem que ficar na altura da mesa, né, que é a altura corretamente. Normalmente as alturas das mesas elas ficam entre 70 e 80, mais especificamente 75 centímetros de altura. E aí a gente também tem
a altura da coxa, né, que é o espaço entre o assento e a mesa, que a gente tem, se vocês analisarem na figura aí, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que é praticamente essa altura aqui que ele está dizendo, ó. Vou pegar aqui e vou fazer um risco aqui, ó, que é aqui, essa altura aqui, praticamente, né? E também a gente tem aí a altura dos olhos, né? Posicionamento do monitor, né? Então, para posicionar o monitor, a gente também tem que ter a altura dos olhos, tá bom? Aqui a altura dos olhos, ó. A altura dos olhos, essa linha aqui que eu estou fazendo agora, tá bom? E também temos ângulo de visão. O que é o ângulo de visão? É onde ele vai, o trabalhador sentado nessa direção, ele vai ter condições de olhar, sem precisar de ficar movimentando a cabeça para baixo ou para cima, né? Então o monitor ele tem que ficar nessa região aqui. E o trabalhador não vai precisar de direcionar o seu olhar nem para baixar a cabeça, né? Mexer a cervical para baixo nem para cima. Essas são as variáveis que a gente analisa, né? Então, são 6 variáveis, né? Então, a gente trabalha com essas variáveis, né? E ainda, antes de entrar no detalhe da análise ergonômica do trabalho, pessoal, vale lembrar, né? A gente vale lembrar também para vocês que a gente tem alguns tipos de medidas que a gente analisa, que é a medida antropométrica estática. Você repare as medidas obtidas com o corpo parado ou com poucos movimentos. É quando a pessoa está parada lá, por exemplo, a medida de pé. A gente faz lá, ele estica lá o braço e não tem tantos movimentos e está parado em um determinado local. E se refere às medidas obtidas com o corpo parado ou com poucos movimentos, né? Sua aplicação pode ocorrer em projetos de objetos isentos de partes móveis ou com mínima mobilidade, ou seja, não vai ter tanta mobilidade. Então a gente vai fazer, por exemplo, aqui onde eu estou. Então eu tenho aqui, né, a garrafa, como eu disse, então eu não vou fazer muito esforço para pegar a garrafa, então eu faço esses movimentos curtos, que é muito fáceis, são os movimentos estáticos, trabalho estático com poucos movimentos. Eu também tenho, né, a medida antropométrica dinâmica. O que é isso? Utilizada para medir o alcance dos movimentos corporais, sendo recomendado para projetos de máquinas ou pós-trabalho com partes que se movimentam. Possibilita medir o alcance dos movimentos de cada parte do corpo, mantendo o seu resto do corpo estático. Quando, por exemplo, eu tenho que fazer aquela virar ou ter que esticar o corpo para um lado, para o outro, para frente, isso são movimentos que durante o dia eu tenho que fazer. E para diminuir tudo isso, eu tenho que ir para diminuir ou facilitar esses movimentos sem que tenham afetem, né, alguma situação, faça alguma coisa ruim com o trabalhador, eu tenho que facilitar e tenho que identificar, fazer um posto de trabalho mais adequado para esse tipo de análise, que é a medida antropométrica dinâmica, né? E aí a gente entra agora, né, que é a cerejinha do bolo das nossas aulas de ergonomia básica, que a gente vai falar um pouquinho da análise ergonômica do trabalho, principalmente as 4 etapas que a gente nós iremos trabalhar agora. Então vamos lá. Então, a análise ergonômica do trabalho é um estudo psicofisiológico dos trabalhadores que busca promover a perfeita integração entre as capacidades e limitações do trabalhador, suas condições do trabalho, suas limitações, suas condições de trabalho e eficiência do sistema produtivo. Então, ela analisa como um todo, a gente vai ver 2 figuras depois que vai mostrar isso para vocês. Então, ela analisa todo o sistema como um todo, para fazer com que esse trabalho, né, seja facilitado para o trabalhador e isso traga maior, né, eficiência, né, e dê maior condição para o trabalhador, né, e ele não fique doente, entre outras coisas mais, que é o importante do estudo ergonômico. Tá? E agora vocês perguntam assim, quem que pode fazer essa análise ergonômica? A análise ergonômica, ela não tem, né, se a gente pegar nossa própria NE17, ela não fala quem que é o profissional, quem é para fazer somente o fisioterapeuta, quem pode fazer é somente o engenheiro, né?
ela não diz isso, mas ela diz que a pessoa, a pessoa que tiver conhecimento em projeto, em psicologia, em fisiologia, em biomecânica, em nível, pode fazer análise ergonômica do trabalho. Então, quem tiver um conhecimento bem abrangente nos assuntos diversos, que é um estudo psicofisiológico do trabalhador, que diz ali, pode fazer análise ergonômica do trabalho. Quem não tiver esse conhecimento abrangente, do que diz tudo isso, o que é, nem todo mundo vai ter esse conhecimento abrangente, mas a partir dessas aulas que vocês tiveram, vocês têm condições de buscar subsídios para fazer pelo menos bons levantamentos de risco e também indicar melhorias, Por que eu tenho que melhorar? A gente não precisa de ser expert em situações e olhar para uma determinada situação e ver que o trabalhador está fazendo movimentos repetitivos ou carregar peças, O que a gente precisa, a análise ergonômica, ela vem só para comprovar e ver a eficiência daquilo que a gente mostrou, colocou como uma medida de controle, ou para mostrar que a situação realmente ela vai trazer vai trazer uma consequência ruim para o trabalhador se ele continuar sendo exposto àquela condição. Então, a análise ergonômica é para isso, é para mostrar que a condição que está hoje, ela pode trazer ela pode afetar a saúde do trabalhador, ou dizer, tá bom, não vai trazer condições ruins. E se tiver ruim, o que eu tenho que fazer para melhorar, É isso que a análise ergonômica do trabalho serve. E muitas vezes, só aplicar uma medida de controle, ela ajuda para o momento, mas a comprovação só vem através da análise ergonômica do trabalho. Mas vocês como técnicos, profissionais da segurança, que não têm essas habilidades, esses conhecimentos abrangentes, podem fazer levantamentos e melhorias em postos de trabalho, sim, e devem como prevencionistas, E aí, eu tenho duas figuras aí, como diz, A imagem da direita, da sua tela, está mostrando um olhar bem abrangente, do ergonomista ou da pessoa que vai fazer o levantamento de risco de ergonômicos, tem que olhar todo o trabalho como um todo, E ali, na imagem superior esquerda, já estão fazendo a adaptação do posto ao trabalhador. É isso que a ergonomia vem, que a ergonomia vem fazer. Análise. Aí, a gente entra para as principais fases de uma análise ergonômica do trabalho. A primeira é a análise da demanda. A análise da demanda pode ser de saúde, social, legal e para melhorar a qualidade de um produto ou serviço para ganhos de produtividade. Ela deve ser discutida e reconstruída pelo ergonomista e seus interlocutores logo após os primeiros contatos, A origem do problema algumas vezes não é o que havia sido explicado e pode ser que não estivesse claro a todos os envolvidos. Então, a demanda é aquilo que é o problema, é a situação do problema. O que deu causa para aquela análise ergonômica? É uma fiscalização? É um auditor fiscal do trabalho que falou, aqui tem um problema, eu estou obrigando vocês a fazerem a ET aqui. É um monte de afastamento que tem em determinado setor, que trabalha em determinado posto de trabalho, que estão sendo afastados, então precisa ir lá fazer uma ET. Então, é o que dá causa do problema, é a causa do problema, é aquilo que está dando causa para o problema. Então, essa é a análise da demanda, é aquilo que faz com que o problema exista, Análise da tarefa, bem rapidamente, Análise da tarefa. Quando a gente fala de tarefa, é tudo aquilo que a empresa expõe para o trabalhador fazer. Essa imagem é bem significativa, essa imagem da esquerda, Ali praticamente é um trabalhador e um fluxo de trabalho. É um padrão, Então, tudo aquilo que é dito para o trabalhador fazer, É tudo aquilo que é posto para o trabalhador executar, Declarado como, ou verbalmente, alguém vai lá e fala, você vai fazer isso. Ou através de um documento, de uma ordem de serviço, o que é para fazer, ou de um procedimento. Então, o que é? É aquilo que é passado para o trabalhador fazer. O que está prescrito, É como ele deve fazer. Então, tudo aquilo que é passado para ele fazer. Essa é uma parte
interessante, né? Porque aqui ele recebe a ordem do que é para fazer. E agora, essa aqui é uma parte muito interessante também, muito, né? Porque ele recebe a ordem de que tem que fazer. Então ele tem que ir lá e soldar, né? Vamos pegar aí um exemplo. Ele tem que ir lá e soldar. E como ele vai soldar? Por mais que tenha os procedimentos, por mais que tenha procedimentos, por mais que tenha todas aqueles documentos dizendo como que tem que seguir, ele tem os seus modos operatórios próprios, né? Então, por mais que diz assim, ó, colocar a peça, travar a peça, mirar, carregar, regular a máquina, ele vai regular, mas ele vai ter todos os seus modos operatórios, ele vai identificar o melhor jeito de se fazer isso, a melhor maneira de se posicionar, é ele que vai identificar. E aí é que entra o papel do ergonomista, o porquê que faz desse jeito e não faz do outro. Aí ele começa a explicar. Você começa a perguntar, questionar. Por que você coloca a tocha dessa maneira? Né? Segura a tocha dessa maneira. Ah, porque do outro jeito dói. Olha bem, ele vai começar a responder para você. Porque do outro lado, do jeito dói. E por que você fica assim e não assado? Ele fala assim, é porque senão a minha visão dói. Eu não consigo enxergar. Então tudo tem um porquê quando ele começa a fazer as coisas. Porque ele tenta facilitar tudo. Então, enquanto a tarefa é o que é para fazer, a atividade é como ele faz, como ele está fazendo a atividade e o porquê faz daquele jeito. Né? Como faz e por que faz, a nada atividade. Você vai questionar tudo, o porquê que ele faz daquele jeito. Né? Então, é por que ele está fazendo daquela maneira, por que ele vira a peça com a esquerda e não com a direita, por que ele tem que olhar, por que ele dá a volta na peça para fazer o serviço pela esquerda e não pela direita, por que ele tem que posicionar de uma maneira e não de outra maneira, tudo isso é questionável. Então, porque isso pode ser os seus modos operatórios, porque cada trabalhador tem um modo operatório único. E aí é que tem as diferenças entre um trabalhador e outro, que você consegue identificar que através a experiência de um leva à facilidade do trabalho, ou às vezes o vício do trabalho. Então é aí que a gente começa a descobrir tantas coisas, né, importantes que a gente começa a colocar na nossa análise ergonômica. E aí a gente vai para o diagnóstico. O diagnóstico é tudo aquilo que, na verdade, a formulação de diagnóstico representa a síntese da análise ergonômica do trabalho. A partir dos dados levantados, tal diagnóstico busca relacionar os problemas do sistema, ou seja, os problemas que a gente relacionou lá, que tem lá, por exemplo, um levantamento de peso, tem uma baixada, uma flexão constante de tronco, e aí, opa, o que isso pode trazer de problema para o trabalhador? Problemas lombares, né, na coluna lombar, problemas nos membros superiores, e aí esse é o diagnóstico, é você relacionar o que você viu com uma suposta, um suposto desconforto, né? Os desconfortos eles são os problemas de saúde que podem acometer o trabalhador. Então esses são os diagnósticos, né? Que a gente começa a utilizar os conhecimentos de ergonomia para transformar os fatores inconvenientes. E aí o último é o plano de ações. Tudo aquilo que a gente viu, a gente linkou tudo aquilo que a gente viu de problemas homem-tarefa e linkou e viu o que isso pode acarretar na saúde do trabalhador. A gente propõe soluções para melhorias dessas situações e a gente coloca tudo isso num plano de ações, né? Então, aí é só um exemplo aí, o que, quando e quem vai fazer essas questões. É lógico que no plano de ações sempre é a própria empresa, né? Se você for um prestador de serviço, é sempre a empresa que vai definir quando, né, vai ser feito determinada sugestão, determinado projeto. A gente não consegue, não é nós que fazemos, né? E se você for funcionário dessa mesma empresa, você pode limitar um tempo, né, limitar um prazo, desde que seja conveniente com aquilo que é o risco, com aquilo que a empresa disponibiliza de dinheiro, porque de repente pode ser coisas do outro mundo.
A gente sempre tem que buscar soluções simples, mais objetivas, que consigam solucionar os problemas o mais rápido possível, para que esses não se perdurem, não se persistam por muito tempo, porque senão a gente busca soluções mirabolantes e às vezes esses problemas se perduram por muito tempo, tá bom? Então, buscar soluções simples quando possível e quando não possível, buscar soluções baratas no mercado. E quando não possível, aí a gente busca por soluções que sejam caras, mas desde que tenham viabilidade para a empresa também. Tudo bem, pessoal? O plano de ação pode ser desenvolvido a partir de uma IT já existente na empresa, mas o ideal é que seja construído juntamente com a análise ergonômica do trabalho. Então, esse é um pouco do que eu tinha para falar, das 4 etapas da análise ergonômica do trabalho. A ergonomia ela é fantástica, outras aulas a gente pode fazer para vocês aí, para detalhar um pouco mais a análise ergonômica do trabalho, porque aqui a gente falou das 4 etapas da microergonomia. A gente pode falar da ergonomia como um todo, da análise ergonômica mais complexa, da macro e da micro, e aí vocês conheceram um pouquinho mais, tá bom? Espero que não tenha sido claro as explicações, que vocês tenham gostado, né? Que não tenha ficado dúvidas. Desde já eu agradeço para todos que assistiram a aula. É bem simples, mas fica aí para você e pode deixar aí no seu comentário, aí, deixar aí o seu like, pode deixar, ative seu sininho, né? Inscreva-se no canal também se quiser. Deixe um comentário lá. Antônio, faça um vídeo, queria uma explicação melhor sobre a análise da demanda, análise da tarefa. Me fala mais sobre uma parte qualquer da ergonomia, um tópico qualquer que a gente vem e bola uma aula em cima disso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.